distrações que te afastam de Deus e você não está percebendo. Você não percebeu ainda, mas talvez esteja se afastando de Deus por causa de distrações que o inimigo, sem você perceber, colocou no seu caminho. Agora, você quer ver isso? Você quer observar com o óculos do Espírito Santo para que você realmente perceba, tenha a perspicácia, o discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual para que você se distraia sem perceber? Vamos descobrir isso hoje? Então fique até o final para entender o raciocínio dessa poderosa mensagem. Vamos ver pessoas distraídas. Primeiro, na Bíblia, lembra do jovem Eutico? Ele se distraiu na janela, justo na hora do culto, adormeceu e caiu de cima da janela de um prédio do terceiro andar. E chegou lá embaixo, o seu corpo desfaleceu e morreu. A Bíblia diz que ele faleceu. Mas agora entenda a razão. Porque ele estava sentado na janela, ele olhava para Paulo, ele olhava para o culto, mas nós fazemos aqui uma analogia, não é? Com a vida de hoje. Ele observava o culto, mas da janela olhava o mundo de fora. Observava a palavra, mas de repente olhava lá fora. O mundo lá fora, os convites lá de fora, os costumes lá de fora. E infelizmente, nisso ele dormiu, caiu e morreu do terceiro andar. Agora, observe uma coisa. Ele morreu, só que Paulo desceu do culto, chegou lá embaixo, fez uma oração por ele, o garoto ressuscitou, mas eu quero que você entenda uma coisa, está em Atos 20, verso 9. A distração fez o que com esse jovem? Ele simplesmente se distraiu, perdeu a força porque dormiu, e é o que o diabo faz com os costumes do mundo. Ele anestesia a consciência do jovem, e seja lá qual for a idade, porque não tem idade para pecar, todos pecam, todos erram, só que tem um detalhe, se você dormir, o diabo te derruba e te destrói. E se você tiver tempo de se arrepender, Deus pode sim usar alguém e te restaurar através de uma boa e poderosa palavra. Então, saia da janela, não se distraia. Há vários tipos de janela, no celular, na televisão, no mundo lá fora. Cuidado. Outro que se distraiu, Judas, ele se distraiu por causa de dinheiro, não precisa nem falar muito, porque traiu Jesus. Ou seja, a distração pode te corromper, te afastar de Cristo para sempre, como foi o caso dele. E se tornou filho de perdição. Davi foi outro caso. Se distraiu com o adultério. Ele trouxe tragédia para toda a sua casa por causa da distração. Ele poderia estar ocupado na guerra. Ele poderia ter ido e estar na frente da batalha, da guerra, para defender Israel. Mas preferiu se distrair. Com o quê? Com o conforto. Consequentemente, o que aconteceu? A mente vazia, oficina do encardido. E acabou adulterando. E o que acontece? Quando você se distrai e a sua mente se volta, mente vazia se volta para as coisas da carne, sabe o que acontece? A distração pode destruir famílias. Davi foi um dos homens que mais sofreu com famílias e deixou péssimas consequências e péssimos exemplos por conta da sua distração. Outro, filho pródigo. Ele se distraiu com o mundo, ele perdeu toda a sua herança. A distração pode te levar à miséria espiritual, à miséria material, te fazendo morar e comer comidas com os porcos. Cuidado. Veja as distrações de hoje. Vamos para o nosso mundo de hoje. Muitos crentes estão viciados em séries, novelas. Novela. Não é novela evangélica, não. Novelas desses canais que você sabe perfeitamente que só ensinam coisas que vêm a destruir, a trazer a imoralidade, a trazer a falta de vergonha, a falta de pudor e de modéstia. Porque essas novelas, elas ensinam o quê? Você odiar. Ensinam a vingança, ensinam o vício e a aprovar a imoralidade. Outros distraídos com mensagens com amigos, parentes, vizinhos, plataformas, onde se perdem o dia todo com o celular na mão. Mas não tem tempo para ler o Novo Testamento, e eu deixo aqui um desafio para todos vocês que me ouvem. Leiam o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. É um conselho que tenho para você começar a parar com essas distrações. Não é pecado você olhar o celular, não é pecado você assistir, mas tudo tem o seu limite. Não leem um livro cristão, não leem a Bíblia Sagrada, não estudam sobre a volta de Jesus, sobre escatologia bíblica, mas ficam horas assistindo notícias, esportes, humor. São influenciados para ficarem longe das coisas que vão lhe levar ao céu, que é a Bíblia Sagrada, que é a oração, que é conversar, um bate-papo gostoso sobre as coisas de Deus, sobre um testemunho. E quando Jesus voltar? Quer subir para o céu mesmo assim na distração? O céu só reconhece aqueles que estão sempre em contato com Deus, com a cidade santa e eterna dos cidadãos que vão morar lá, meus amados irmãos. Outros se distraem com trabalho, dinheiro, trabalho excessivo. Querem ficar ricos, querem viver viajando, esquecendo-se do altar e que um dia todos haverão de dar conta de suas atitudes. Há quem se perca em plataformas de namoro, mesmo alguns mesmo casados ou até namorando. Outros vivem em namoros descontrolados, sem santidade. O diabo se distrai. Aliás, o diabo ele te distrai. Ele te distrai. Ele não se distrai para destruir os outros, ele não se distrai. Ele distrai você, para você não buscar a Deus.
e está conseguindo na vida diária de muitos de nossos irmãos. Mas hoje o Espírito de Deus, ele brada ao teu coração. Ele está dizendo aqui agora, volta à oração, volta à leitura da Bíblia, volta a cultuar em tua igreja, volta a perdoar e pedir perdão, volta à mesa do Senhor, à ceia, à comunhão dos santos, volta a amar a vinda de Jesus, tendo a liberdade na sua consciência de gritar na sua alma, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito Santo está chamando a você de volta. E eu encerro aqui. Não se distraia mais, meus irmãos. Jesus está voltando e o Espírito Santo está bradando, volta agora antes que seja tarde. Distração derruba, lembre-se de Eutico na janela. Distração corrompe, lembre-se de Judas. Distração destrói famílias, lembre-se de Davi. Distração leva à miséria, lembre-se do filho pródigo. Volte ao secreto, se possível agora. Vá ao teu quarto e renove a sua vida de consagração, tendo horários de oração e leitura da palavra de Deus. E ore seguramente, Maranata, ora vem Senhor Jesus, com certeza, não com medo de dizer para ele voltar. Não se distraia. Vou terminando aqui. Se essa palavra falou com você, segue, comente aí nos comentários. Vou valorizar meu secreto de oração com Deus. Compartilhe para despertar alguém que está distraído. Deus em Cristo te abençoe.